De volta com opinião nesta noite, recebendo o diretor do IFMG Campus Ouro Preto, Reginato Fernandes. Você já mandou a sua pergunta, já está participando do Opinião? Não perca tempo, mande a sua sugestão, mande a sua dúvida para a nossa produção. O telefone é o 3559-3903, mande também pelo WhatsApp 98879-4985. No próximo bloco eu trago a sua participação. Reginato, a gente começou a falar um pouco no bloco anterior sobre esse contingenciamento de verbas, esses congelamentos de verbas, esses cortes. O que isso impacta assim, a curto prazo para a instituição? Teve aí na mídia a liberação de uma parte dessa verba, mas já com os entraves aí para poder liberar-se o resto. Hoje, o que impactaria diretamente no funcionamento do IFMG Ouro Preto a não vinda dessas verbas? Bem, vou colocar o cenário que nós temos de 2019, depois o cenário de 2020. Ao assumir a direção, nós assumimos numa total incerteza, não tínhamos recurso para finalizar o ano. Só para abrir um parênteses antes de introduzir, você assumiu, você teve noção das contas, o IFMG estava no vermelho, como é que estava? Estava, porque nós temos as contas, quando a gente trabalha dentro do serviço público, há contas com rúbricas com destinações distintas. Algumas estavam com a possibilidade de finalizar até setembro, outras até outubro, outras até dezembro. Então, na média, estávamos no vermelho. Então, a chance de ter que tomar uma ação mais drástica, ela era iminente se não tivesse um descontingenciamento, conforme teve. Então, nós tivemos agora, em 2019, 2 etapas de descontingenciamento, que foram nada mais do que a liberação do recurso que já estava previsto no início do ano, em que o planejamento foi feito. Então, a primeira liberação de recursos, que aconteceu logo assim, no final de setembro, ela serviu para dar um respiro para a instituição sobreviver até novembro, dezembro. Então, aquelas pendências que estavam ainda e que, se não chegasse, não teríamos como saná-las, elas nos deram esse fôlego até o final do ano calendário. E é importante colocar que nós estamos com o nosso ano letivo diferente do ano calendário, o que gera também um pequeno problema, porque as nossas contas no serviço público, ela não pode ultrapassar um ano calendário. E isso gera alguns problemas de recurso que a gente chama restos a pagar, quando a gente leva um recurso de um ano para o outro ano. Isso se fazia, não é uma prática que deve ser feita, como se fosse a nossa casa, a gente não pode passar o recurso de um mês para o outro, mas às vezes nós tínhamos projetos com essa continuidade. Enfim, então esse primeiro descontingenciamento, ele nos deu esse respiro. E esse segundo, que chegou recentemente, acho que todo mundo teve acesso a um mínimo de informação, só que aqui abrindo um parênteses, explicando melhor, essa liberação, ela acontece lá em Brasília, no MEC, ela demora um tempo para chegar propriamente até as contas da instituição. E quando ela chega às contas da instituição, nós temos que abrir os processos. Então, quando eu faço uma licitação, uma dispensa de licitação para uma compra, exige tempo e existe um planejamento em alguns sistemas. Às vezes o tempo ele é de 1 mês, 2 meses, então o recurso chegar nesse final, ele é muito difícil de ser utilizado, se não tivermos um planejamento antecipado. Então, 2019 ele está sendo finalizado quase que dia a dia. A gente tem que trabalhar com a nossa equipe focada em alguns planejamentos. Se o dinheiro sair, se esse dinheiro não sair. Então, essa é a nossa vivência quase que diária de planejamento. O nosso foco está praticamente destinado ao orçamento. Quando a gente fala para 2020, o cenário não é muito diferente. Então, o que se coloca na mídia hoje é que o recurso vai chegar integralmente. Mas, na prática, o que está sendo colocado? Como você mesmo colocou, existem alguns parênteses dentro da liberação desse recurso. Então, hoje, especificamente para o Campus Ouro Preto, nós teríamos um orçamento em torno de 8 milhões, um número mais arredondado. O que, na prática, tende a ser liberado, tende por quê? Porque ele pode até sofrer um contingenciamento ainda, isso não foi falado. Está em torno de 5 milhões e 50 mil. Esse é o que vai ser liberado. E existe esses parênteses que eu abri, que uma parte está vinculada ao que
na lei orçamentária da União, nós chama de tomo. Então, o tomo, o nome é quase que o que ele significa. Tomaram da gente um recurso, colocou para a Câmara e para o Senado para ser votado dentro de um pacote maior de liberação, que está associado à arrecadação do próprio governo. Se essa arrecadação não for o suficiente, ela não chegar num patamar X, pode ser que nós não tenhamos essa liberação. Ou seja, é um valor que nós temos, mas ele não está acessível. E um terceiro foi dividido em 3 pacotes. O terceiro é menos acessível ainda. Nós temos algo chamado arrecadação própria. As instituições elas têm algumas formas de arrecadar recurso. Por exemplo, aqui em Ouro Preto, nós temos um restaurante, ele tem um subsídio muito grande para os alunos, mas alguns alunos pagam, alguns servidores pagam para fazer as suas refeições nesse local. O dinheiro que se arrecada é o que chama de arrecadação própria, é uma das possibilidades. Esse recurso também a gente pode aplicá-lo dentro do orçamento da instituição, mas é um recurso muito pequeno. E acaba voltado exclusivamente também para a própria alimentação. Para a própria alimentação, já que nós subsidiamos muito. Então, hoje o que o governo fez? Ele colocou deu uma chance de você arrecadar X, colocou um patamar muito alto de arrecadação em que a instituição pode fazê-lo. É algo um pouco paradoxal, porque ele fala, você pode arrecadar até o X, um valor relativamente alto. E se você arrecadar, ele é seu. Mas só que nós não somos uma fábrica de objetos, de produtos. Então, o nosso foco é formação profissional, formação, uma educação de qualidade. Claro que nós podemos ter essa geração de recursos, mas não é de longe o propósito nosso gerar recursos. Então, assim, o nosso propósito é essa formação de aluno com qualidade. Então, o orçamento ele tem alguns meandros que é importante a gente conhecer. Há detalhes de nomes aqui que acho que para o público só essa grande separação, que nós temos um valor e ele está separado em 3 partes, sendo que 2 delas está condicionada a situações que podem não chegar à instituição. Então, quando se fala que tem o recurso todo, mas na prática a gente não tem. E como que nós planejamos nessa incerteza? Esse é um grande desafio. Tá certo, Reginato. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais desse tema. Tem também as participações dos nossos telespectadores. Você ainda não participou? Corre no telefone, liga para a gente, dá tempo ainda. A nossa produção está à sua espera, no 3559-3903 ou no 98879-4985. Um rápido intervalo, a gente volta já com a sua participação.